faça isso, você é um proibido de fazer isso ou aquilo, porque Deus está olhando para você e isso é pecado, e o pecado está dominando a sua vida, e a gente só ouvia falar sobre isso. Na minha adolescência, eu só ouvi falar sobre isso. Né? E depois, quando você começa a entender a palavra do amor de Deus por você, e quando você começa a compreender o que Deus fez pelas nossas vidas, você começa a compreender que não é muito bem assim o que Deus, a proposta de Deus, essa coisa assim, uau, Deus está chorando, cuidado, você tem que viver essa entidade. E lá em Brasília, eu não sei se vocês chegaram a viver isso aqui, vem tudo que vai para o Brasil, vem dos Estados Unidos, né? E, assim, uma coisa de tudo é demônio em tudo quanto é lugar que se faz, e porque o demônio está dominando a sua vida, porque você tem brechas de pecado, umas coisas meio loucas, assim, sabe? Enfim, uma pressão espiritual que na Bíblia não fala sobre isso. E aí pensando sobre isso, sobre essa ideia do que eu tenho procurado compartilhar com a juventude, e olha, você tem que viver uma vida relax com Deus, você tem que viver uma vida legal com Deus, mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para que essa vida relax com Deus não leve a gente a outro extremo. Né? A esquecer que existe realmente um mundo espiritual, de que existe uma vida espiritual, e que existe um Deus que espera que essa vida relax com Ele produza em nós alguns tipos de frutos. Então, o que a gente falou ontem sobre recuperar aquilo que a gente perdeu, significa que algumas coisas você tem que colocar diante de Deus, alguns pecados, algumas coisas que te afastam de Deus, e que a presença desse Deus na sua vida deve realmente afastar você dessas coisas, e é exatamente isso que Paulo está falando aqui em Romanos. E se você está conseguindo entender aonde eu estou querendo chegar. Então, eu vou ler para você, há algumas semanas atrás, alguém me procurou, e compartilhando comigo, disse o seguinte: eu sou um cristão e sirvo a Deus, só que do meu jeito. Eu não preciso ir à igreja, eu não preciso trabalhar na igreja como você trabalha, essa pessoa estava dizendo para mim. Eu simplesmente vivo a minha vida com Deus. Eu posso beber de vez em quando, eu posso fumar um cigarrinho de vez em quando, e sair com as garotas de vez em quando. Que mal há nisso? Deus não me condena por isso. Eu sinto Ele sempre ao meu lado. Então eu anotei isso quando essa pessoa me procurou, quando esse cara me procurou e compartilhou isso comigo. Eu falei, cara, eu vou anotar isso e vou pensar sobre isso. Será que realmente o impacto do amor de Deus nas nossas vidas não vai provocar nenhum tipo de mudança em nós? Será que não vai causar nenhum tipo de mudança na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na minha forma de ser? Será que realmente o sacrifício de Jesus por nós na cruz e o amor dele, a partir do momento que a gente entende esse amor, não vai fazer diferença nenhuma em nós? Né? Então, diante disso que eu ouvi, né? E diante desse texto de Romanos capítulo 6, onde ele fala, verso 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso há uma contradição, né? O pecado não pode mais dominar as nossas vidas. O pecado não pode mais fazer parte das nossas vidas. Sabe por quê? Porque, como eu disse ontem, para a gente ampliar a nossa tenda, para a gente sair das quatro paredes, para a gente salvar o mundo lá fora, a gente precisa estar com o poder nas nossas mãos, os superpoderes dos super-heróis, né? E a gente falou sobre isso ontem. E esses superpoderes, eles vão sair das nossas mãos se o pecado estiver tomando conta da nossa vida. Então, o que eu quero compartilhar com você rapidamente, hoje novamente, e orar com você, e que você guardasse, como a gente guardou as 3 coisas que nós falamos ontem, eu vou falar 3 coisas hoje novamente, como uma forma de você tentar gravar aí algumas coisas do que eu tenho falado. Eu queria que você pensasse em algumas coisas a respeito desse texto, que eu vou compartilhar com você. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você hoje é que a gente precisa ter a consciência de que quando a gente entende o sacrifício de Cristo por nós na cruz, nós somos salvos da condenação do pecado. Então,
Então, o pecado ele não pode mais condenar as nossas vidas. Em Romanos capítulo 8, verso 1, vai dizer: agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que eu quero dizer para você? Que aquela musiquinha que diz cuidado, mãozinha, no que pega, e aí você ficava morrendo de medo quando você fazia alguma coisa errada, a gente às vezes é criado uma consciência de que você não tem o direito de errar. Você não tem o direito de pecar, você não tem o direito de cair. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o pecado ele não pode mais te condenar e fazer com que você acredite que você não pode fazer diferença no mundo. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você vai pecar porque nós somos pecadores e nós só vamos alcançar um nível de santidade tal que a gente não peque mais quando a gente estiver no céu. Mas o texto está dizendo que apesar deste pecado, apesar desses erros, que você não tenha mais a condenação desse pecado sobre a sua vida. Que você acredite que você pode fazer diferença no mundo. É isso que Deus espera que você creia e espera que você acredite. Sabe, não há mais nada do que possa nos acusar. Cristo levou sobre ele toda a nossa culpa. Sabe, quando eu penso sobre isso, eu tenho um temor no meu coração, porque eu penso, cara, o que eu tenho feito por esse sacrifício? Qual é o reflexo desse sacrifício na minha vida? Quando eu penso no sacrifício de Jesus, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quando você pensa em Jesus crucificado numa cruz, qual é o reflexo desse sacrifício na sua vida? O que isso tem refletido na sua vida, no seu dia a dia? Como é que você tem levado a sério as coisas de Deus? Como que você tem levado a sério? Quando você pensa que eu e você o que merecíamos era a morte, e Jesus vai e morre essa morte por nós. Qual é o reflexo dessa morte na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que essa morte não foi por acaso? Que esse pecado que não tem mais domínio sobre você, esse pecado, um preço foi pago por ele, sabe? Lá em Isaías capítulo 53, quando Isaías, a gente costuma dizer que o livro de Isaías é o primeiro evangelho do Novo Testamento, né? Os teólogos chamam isso, porque lá no livro de Isaías, a gente vê os prenúncios do profeta falando da vinda de Cristo, do Messias, né? E lá em Isaías capítulo 53 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Um texto sanguinário, não é? O texto fala que Jesus foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelos meus pecados.